e que os pastores analfabetos brasileiros repetem. E tem pessoa que tem a ousadia de ser meu aluno e ainda seguir o que dizem esses pastores. Então, quer dizer, é muita ousadia. Quer dizer, eu venho aqui, eu falo aqui, com a autoridade dos fatos, dos documentos, dos argumentos, da racionalidade, etc, etc. Se daí chega o pastor e diz, eu falo com a autoridade da Bíblia, porque eu estou salvo, eu sou um dos eleitos, né? E a Bíblia disse isso, a Bíblia disse aquilo, e vocês seguem, meu Deus do céu, onde tem a cabeça, porra? Como tem a cara de pau de ser meu aluno? Hã? Alguns passaram esse tempo todo, não tem sequer o domínio da língua portuguesa ainda e ficam palpitando. Porque é engraçado o protestante falar para mim de divisão. Né? O protestantismo é divisão, meu Deus do céu. É divisão, subdivisão e depois um pouco de divisão. Já aparece uma igreja protestante a cada 10 minutos. Né? Por todos os motivos mais fúteis. Né? Ah, eu vou romper com essa igreja e vou dar minha própria. Por quê? O pastor comeu minha mulher. Vai embora. É assim, quem não sabe que é assim. Né? Ou seja, a fundação de igreja por motivos fúteis. E se multiplica, divide, não para mais. Na verdade, o pouco de decência que ainda existia na cultura, por exemplo, cinematográfica, era devido inteiramente à Igreja Católica. Preste atenção, isso é um fato histórico. Isso mostra que você não é que você não está qualificado para esse curso. Você não está qualificado para falar comigo. Né? Então, veja, você acha que o Brasil vai ficar melhor sem o PT? Não vai, não. Porque o que vem no lugar dele é esse tipo de gente. É pastor ladrão, é pastor pedófilo. Você sabe que o número de pastor pedófilo é enormemente maior que do padre pedófilo? Por que a mídia inteira, sobretudo americana, só fala de padre pedófilo? E é instigada a isso por igrejas protestantes, evidentemente. Dentro do partido eu era peixe pequeno, era o que eles chamavam tarefeiro. Tarefeiro é o sujeito que só obedece ordem e não discute. Mas acontece que o próprio sujeito que me cooptou para entrar no partido, o sujeito me cooptou, nós entramos ali, havia uma base comunista ali na Folha de São Paulo, nós tínhamos nossas reuniões, nossa atividade, mas logo em seguida aparece um sujeito muito sinistro do comitê estadual, dizendo o seguinte, olha, o companheiro fulano de tal, ele arrumou uma amante que nós temos razões para suspeitar que seja agente do DOPS. Então, nós temos que isolá-lo durante algum tempo, enquanto nós investigamos esse negócio. E simplesmente delegou 3 voluntários, entre os quais este que vos fala, para localizar um lugar onde depositar o sujeito. Isso era quase um cárcere privado, né? E, naturalmente, nós fomos. Não fui eu que achei, mas um dos 3 acabou achando um barraco numa favela, que eu lembro que você andava até o zoológico de São Paulo, depois andava mais outro tanto e mais outro tanto. É um lugar que eu nunca mais conseguiria achar. E depositamos o sujeito lá, e de vez em quando íamos lá levar cigarro para o sujeito. Eu sei que passa um tempo, daí eu fui desligado dessa missão e esqueci o assunto. Daí estou eu um dia lá nessa época eu trabalhava no jornal Notícias Populares, que é jornal sangrento, que pertencia à Folha de São Paulo.
E estou eu lá sentadinho e escuto dois companheiros do partido, um dizendo para o outro assim: sabe quem estava aí na portaria? Aquele filho da puta do fulano de tal, que era justamente aquele que me havia convidado para entrar no partido. Nós não deixamos nem entrar no edifício. Em suma, o sujeito, por uma suspeita que ela jamais se confirmou, ele tinha sido excluído não somente do partido, mas excluído da profissão. Passa mais um tempo, estou eu lá tomando um cafezinho num bar na frente da Folha de São Paulo, e entra o sujeito magro, barbudo, esfarrapado, um verdadeiro mendigo, e vem falar comigo. E eu, como bom militante, leal ao partido, virei as costas. Essa questão, o objetivo sempre foi esse: mostrar que ele é uma farsa católica, que a ligação dele com a Antarica, com o perennialismo, com o gnosticismo ainda se mantém. Meu irmão Tales é representante de uma tarica aqui no Brasil. Meu irmão Tales é dono de um instituto do ICLS, junto com meu irmão Luiz, que meu pai vive fazendo hangout, que tem alunos em comum, que meu pai vive elogiando o trabalho do Luiz, que está ligado à tarica do Tales. Então, peraí, eu tinha que expor tudo isso, até para quê? A pessoa não falar, mas essa louca veio do nada e falou do nada um monte de coisa que ninguém está entendendo. Sim, tu tinha que mostrar embasamento, né? Sim, claro. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos. Maomé foi o último mensageiro enviado por Deus depois de Moisés e Jesus. Maomé não é o conteúdo da revelação islâmica, ele é o portador apenas da revelação. Então, digamos, Maomé está certo, para o Corão, assim como a Virgem Maria está para o Cristo. Maomé é o único profeta cuja vida se conhece em todos os seus detalhes. Nascido em Meca, o profeta teve a primeira de suas revelações divinas aos 40 anos. O islamismo se apresenta como sendo o din, ou a lei definitiva para toda a humanidade. O islamismo, ele surge, mas como um diálogo, de novo, entre Deus e a sociedade, a comunidade humana. Tá? Quando você vai ver que cada versículo do Corão, Deus está falando como se fosse para uma multidão. No livro sagrado estão todas as regras culturais, mas existe um ponto que não é bem definido no Corão. A organização política da sociedade não está muito dada no Islã, porque está dada a organização social. Quer dizer, todas as normas de convivência, o comércio, a economia, a prática diária, a estrutura da família. O Corão é o próprio Código Civil. O Corão é, ao mesmo tempo, a mensagem religiosa, é o caminho da salvação, e é também o direito civil e o direito penal. Tá certo? Por uma coincidência, ele só não é o direito político.
curso é uma iniciativa inovadora, uma iniciativa que tende a proporcionar ao Ministério das Relações Exteriores, aos diplomatas brasileiros, mas também aos diplomatas da América Latina e do mundo islâmico acreditados aqui em Brasília, uma análise sobre a conjuntura dos acontecimentos do mundo islâmico, sobre as revoluções que estão ocorrendo no mundo árabe e suas importância para a política externa brasileira e também para o cenário internacional. O curso, na verdade, ele objetiva trazer ao debate novos elementos acadêmicos, analíticos e teóricos para melhor compreender o fenômeno do Islã como religião, como ciência e como política. A respeito dos resultados do curso, posso dizer que o curso foi mais do que satisfatório, superou as nossas expectativas, houve um interesse enorme por parte de todos os participantes para que se possa produzir uma segunda edição. Não tenho dúvidas que a FAMBRAS e o Itamaraty seguirão na direção de um segundo curso no futuro, inshallah. Obrigado. A indústria da difamação anticatólica continua eminentemente explorando lendas urbanas e mitos criados pelo protestantismo, como os da venda das indulgências, o mito da Inquisição. Né? Segundo a história, a Inquisição matou milhões de pessoas. E, bom, faça as contas e você verá que a Inquisição espanhola matou 20 mil pessoas em 400 anos em 12 países. Né? Então você vê que qualquer democracia condena à morte mais pessoas do que a Inquisição. Sem contar que a reforma, em um ano, matou o dobro disso na Inglaterra. No entanto, o mito está aí. Então, a minha pergunta é essa: se os seus argumentos teológicos são tão lindos, maravilhosos, por que você precisa reforçá-los com tantos mitos, lendas, mentiras, lendas urbanas, etc, etc? O Olavo de Carvalho. Só que nesse ponto, em relação à Inquisição, ele nega a Inquisição. Ele, inclusive, usa argumentos que a Inquisição foi inventada pelos protestantes para atacar os católicos. Né? Ele usa isso. Né? É importante falar sobre isso. Foi um período muito triste na história da humanidade, que foi o período da Inquisição. Acho que todo mundo já ouviu, já estudou isso na escola, que era basicamente pessoas inocentes, simplesmente porque não queriam seguir a fé cristã, eram denunciadas muitas vezes por vizinhos, e esses vizinhos que denunciavam ficavam com os bens da vítima. Então
Então, assim, existia um grande interesse na denúncia, seja ela verdadeira ou não. E essas pessoas, elas eram torturadas para que se arrancasse a suposta verdade, né? Uma confissão, algo do tipo. E, na pior das hipóteses, era queimada viva. E sabemos que existiam técnicas para demorar essa queima, para que a pessoa sofresse o máximo possível durante esse processo. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque existem historiadores modernos que são conhecidos como revisionistas. O que é um revisionista? É uma pessoa que olha para o passado, pega a história que foi consolidada, muitas das vezes isso é algo totalmente maléfico, porque pega uma história real e revê e transforma essa história real numa ficção e causa um dano enorme a toda a humanidade, né? A gente ouve muito isso sobre revisionistas do Holocausto, uma coisa que aconteceu praticamente ontem. Pode falar a verdade, negadores. Negadores. Eles negam a existência, o acontecimento. Exatamente. Usa o termo revisionista porque é um termo bonito, politicamente correto. Exatamente. Outra palavra politicamente incorreta é verdadeira, mentirosos. É verdade, mentirosos. Exatamente. E por que nós vamos abordar esse tema? Porque nós temos um compromisso em trazer a verdade a vocês, por respeito a isso. Então eu gostaria, você com dó, ele até citou o pai do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, como uma autoridade nesse assunto sobre a Inquisição e tudo mais. Eu gostaria agora, né, que o Dor falasse um pouco sobre isso para todos nós. Boa noite, tudo bem, todo mundo? O negócio da Inquisição, como o Rafael falou, da mesma forma igual do Holocausto, indiscutível, porque nós temos fatos, nós temos relatos, historiadores, não judeus, historiadores não judeus, cristãos, que relatam sobre esse assunto. Nós temos relatos da própria Igreja Católica sobre esses acontecimentos, sobre as formas que foram executados, os julgamentos, as torturas. E realmente nós temos vários livros do pai do primeiro-ministro de Israel, do Benjamin Netanyahu. O pai dele é uma autoridade no assunto, ele é um dos maiores historiadores e pesquisadores nesse assunto. Ele traga até cartas da época. Você pode ver, as cartas estão no museu e tudo, de pessoas relatando o que está acontecendo. Sobre livros e histórias reais e até os equipamentos da tortura, você tem museus que estão cheios disso. Agora, chegar hoje, 500 anos depois, e falar que tudo foi inventado, é uma vergonha. E tem uma história, por exemplo, do Holocausto, quando o general americano que entrou nos campos de concentração para libertá-los, ele pegou o fotógrafo e falou: começa a tirar foto de tudo. Que vai chegar um dia que alguém vai falar que isso nunca aconteceu. Nós não podemos ficar calados diante de um tamanho absurdo como esse, que é negar a Inquisição, ok? Que o Eterno abençoe a todos vocês e shalom, shalom. Até mais.